Irmãos, se eu fosse para casa hoje, o Senhor já teria dito, falado comigo. Se eu fosse para casa hoje, o Senhor já tinha dado um alerta para que nós possamos despertar, porque já é a última hora do tempo de Deus nessa terra. Que eu e você nós possamos estar com nossos ouvidos atentos para que o Senhor tenha falado conosco. Eu gostaria de estar lendo juntamente com a igreja em 2 Samuel 21. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando os irmãos vão achando. Glória a Deus, aleluia. Diz assim o texto: a fome em Israel e a sua causa. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos. De ano em ano Davi consultava ao Senhor. E o Senhor lhe dizia: é por causa da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Aleluia. Irmãos, aqui essa palavra fala sobre a fome e a sua causa. Eu gostaria de estar falando que hoje é o dia das mães. Irmãos, aqui nesse mesmo texto, no 10 diz assim: então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cinco e estendeu sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo de noite. Irmãos, aqui esse texto fala de uma mãe que os seus filhos eles foram mortos. Quando nós começamos aqui o texto, o primeiro, que houve dias em que 3 anos que consultou o Senhor e ele disse: por causa da sua casa sanguinária matou o gibeonita. Eu só vou ler aqui para que os irmãos entendam. Então chamou o rei dos gibeonitas e lhe falou: ora, não era dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, filhos de Israel, que ele tinha jurado. Porém Samuel procurou feri-lo e no seu zelo pelos seus filhos de Israel. Irmãos, aqui eles tinham feito, Saul tinha feito aqui um pacto, que não mataria esses homens. E ali o pacto, ele não foi cumprido. E foram mortos 7 pessoas. Aí perguntou-se para Davi, para que não houvesse, porque quando se faz um pacto não pode quebrar. E ali foi quebrado. E aí ele falou assim: o que eu posso fazer para sanar isso? Aí ele falou assim: nós precisamos de 7 da casa. E aí foram mortos ali. Porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor. Entre eles houveram Davi e Jonatas, filhos de Saul. Porém tomou o rei 2 filhos de Rispa, filho de Aia, que tinha sido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também 5 filhos da irmã de Mical. Então morreram 7, irmãos, por conta de um pacto que foi quebrado. Aquela mãe ali, ela teve 2 filhos mortos. Então nós temos que saber que hoje em dia, nós como mãe, nós buscamos ter os nossos filhos. Nós fazemos um pacto com o Senhor de estar. A mãe, quando ela está ali, que ela está gerando, ela oferece um filho para o Senhor e ela traz. E os filhos vão crescendo. E de repente eles tomam uns caminhos que não são os caminhos que o pai e a mãe querem que os filhos tenham. Por quê? Porque o mundo está ali. E ali naquele pacto nós podemos trazer para os nossos dias de hoje. E o mundo está aqui para oferecer para os jovens coisas que na igreja, às vezes, como o pastor falou, reconhecer os nossos erros é difícil. E os jovens, eles estão, muitas das vezes, voltados para coisas novas. Não só jovens, nós também. Se nós não nos apegarmos a Deus, nós olhamos para o mundo e o mundo é encantador. O mundo,
para nós que muitas das vezes nos levam para longe do Senhor. E aqueles filhos ali foram dados, irmãos, para que ia ter parto, para que houve fome. E para que aquela fome fosse sanada, teria que haver morte. E quantas vezes os nossos filhos, eles estão mortos espirituais dentro da igreja? Quantas vezes nós, como mãe, como pai, nós buscamos, e como foi dito aqui, você veio na igreja porque os seus pais são crentes, porque você cresceu na igreja, porque você somente veio, hoje é domingo, eu vou para a igreja. Ou você está na igreja porque Deus, você sabe o que Deus ele prometeu para você. E aquela mãe ali, irmãos, quando ela viu que aqueles filhos eles estavam ali porque estavam na seca, e ela passou ali naquelas noites e noites cuidando dos corpos dos sobrinhos e dos filhos. E nós, como mãe, como pai, nós devemos passar noites e noites orando e jejuando, porque o adversário das nossas almas, ele tem buscado tirar os nossos filhos da presença de Deus. Você, jovem, que está aqui, procura ficar firme, procura pegar-se a Deus, porque nós sabemos que os dias são maus, que o adversário ele não tem brincado. E quando morre espiritual, irmãos, para que volte de novo, para que o Espírito Santo venha, é com muito jejum, é com muita oração. E aquela mãe ali, ela passou noites ali cuidando, porque, irmãos, era muito desonroso deixar que os corpos ficassem ali. Eles foram pendurados, além de mortos, eles foram pendurados. E Jesus, ele morreu por mim e por você. Aleluia. Então não basta somente a gente ficar esperando de pai, esperando de mãe. Você tem que ter um propósito na sua vida, saber que não é porque o teu pai e a tua mãe ele está aqui, que teu pai e a tua mãe ele busca, que você não precisa. Você precisa. O nome daquela mulher, ela significava pedra. Pedra é uma coisa firme. Nós temos que estar firmados na pedra de Jesus. Por mais que eu e você, às vezes, olha para a situação e fala, Senhor, mas eu fiz um pacto em te aceitar. Quando nós fizemos um pacto com Jesus, nós sabíamos que não seria fácil. Quando nós fizemos um pacto com Jesus, nós sabíamos que nós seríamos todos os dias provados. E ali, irmãos, eu creio que o coração daquela mãe doeu. Porque você imaginou você criar o seu filho, você trazer o seu filho, nós aqui como cristão, trazer os nossos filhos e de repente um colega ou um amigo oferecer algo. Porque, irmãos, nós sabemos que muitos se perdem nas drogas. E nós, como mãe, olhar para os nossos filhos e falar, o filho falar assim, mãe, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não quero. O desejo hoje não está ardendo no meu coração. E você olhar para aquele filho que você desejou, você ele criou, você educou, e você olhar para ele e falar assim, Senhor, e agora? Agora, irmão, é jejum e oração. Agora é você descer diante dos pés do Senhor e falar assim, Senhor, me ajuda. Senhor, me sustenta, Senhor. Porque, irmãos, tem momentos que é só a gente, Deus. E eu creio que aquela mulher ali, irmãos, ela estava muito, muito, muito desesperada porque os filhos dela tinham morrido. Os filhos dela estavam numa situação, aqueles 7 jovens, numa situação que só Deus. E aí, continuando no 11, diz assim, e foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, e concluiu Saul. Então Davi tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonas, os ossos dos moradores de Jabes e Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filhos feriram a Saul e de Doar. Irmãos, aqui um pouquinho mais atrás diz assim, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Essa
palavra me fez pensar muito, porque aquela mãe, ela lutou com as feras. Irmãos, nós sabemos que quando os corpos ficaram expostos ali, e ela ficou vários dias ali, acho mais ou menos uns 6 meses. Mais ou menos 6 meses aquela mãe estava ali, para que as aves, para que nada acontecesse com aqueles corpos. E eu e você? Quantas vezes nós oramos, quantas vezes nós pedimos para o Senhor diante da situação, e às vezes nós damos por perdido. Às vezes nós olhamos para os nossos filhos, não são todos. Eu louvo a Deus por você, que você está aqui na casa do Senhor. Eu louvo a Deus por você que está aqui, que o seu filho está aqui. Irmãos, eu tenho uma filha que ela não está mais na casa do Senhor. E quando eu li essa palavra, que eu vi que aquela mãe, ela chorou ali, ela ficou ali por noites, por dias. E o nosso cansaço físico muitas das vezes não deixa a gente ficar. Mas aquela mãe ali, naquele intuito, como mãe, como uma guerreira, ela ficou ali, não deixou que nada de mal acontecesse. E a minha filha, outrora, ela estava na casa de Deus, e hoje ela está voltando, irmãos. Você conversa, não é fácil, porque são lutas que são travadas, como essa mãe aqui, ela lutou. Muitas mães lutam, irmãos, contra Satanás. Nós temos que lutar contra Satanás mesmo. Nós temos que lutar porque ele tem buscado, irmãos. Ele tem lutado contra os jovens. Ele tem oferecido coisas, como eu já disse. E o jovem, se ele não estiver firmado em Deus, ele não consegue. Porque, irmãos, nós sabemos que Deus, Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele olha para a família. E a mulher ela tem que ser sábia. A mulher é a mulher que o homem ele provê e a mulher ela edifica. Então nós temos como mãe, tem sabedoria de instruir, de dizer para os nossos filhos, por esse caminho não vá, por esse caminho você vai se perder. Porque, irmãs, é nosso. Como mãe, nós temos que dizer, o pai, ele está ali para prover, ele também tem que ensinar, mas a mãe, nós temos que olhar para os nossos filhos com amor e dizer assim, filho, olha a companhia, olha por onde você está andando, olha, vamos ficar firme, vamos buscar no Senhor, porque os dias são maus. Irmãos, eu recebi de uma pessoa pedindo oração, e eu fiquei imaginando aquele povo ali no sul. Como essa mãe, que de repente os filhos estão ali firmes, com saúde, e de repente tudo muda. De repente vem um decreto de fome, um decreto de morte. E assim somos nós. Ali estava tudo bem, todo mundo vivendo a sua vida, como nós estamos aqui hoje, vivendo a nossa vida. Nós estamos aqui adorando ao Senhor, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que nos aguarda, mas nós confiamos no Deus que pode. No Deus que trabalha, no Deus que nos instrui, como diz, erramos como mãe querendo acertar, erramos como pai querendo acertar, mas como um Deus que nos instrui, que nos diz, olha, ensina o filho no caminho que ele deve andar. Então, irmãos, nós temos que ensinar os nossos filhos sim, nós temos que dizer para eles, vamos para a igreja, não porque nós somos bons, mas porque nós precisamos da misericórdia do Senhor, porque nós precisamos que cada dia o Senhor trabalhe em nosso coração, porque nós precisamos que o Senhor faça de nós a cada dia pessoas que olhem para o irmão e perdoem, que olhem para a irmã e entendam a situação que a irmã está perdoando, porque eu vejo aqui a humildade daquela mulher, porque ela ficou ali, ela não olhou para ela, porque, irmãos, ela poderia ter dito assim, houve um pacto, quebrou-se o pacto, eu não fiz pacto nenhum, mas ela olhou pelos corpos, ela olhou por aquela necessidade daquele momento, e o Senhor Jesus, Ele olha para mim e para a tua necessidade, Ele olha para mim e para você. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como foi a semana, mas eu sei de um Deus que amou, eu sei de um Deus que quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente se
somos nós assim como mãe. Nós somos guerreiras, nós somos mulheres que buscam, nós somos mulheres que oram. O Senhor chamou eu e você para fazermos a diferença na nossa casa, para fazer a diferença nos nossos filhos. Por mais que às vezes, irmãos, um adolescente, ele olha para nós e fala assim: mamãe, eu não quero. Irmãos, conversa, explica. Olha, filho, nós não temos outro caminho. Olha, filho, o Senhor, Ele está à porta. O Senhor, Ele vem buscar um povo zeloso, irmãos, e isso não é historinha, porque é verdade. Nós estamos vendo que os dias são maus. Os dias já estão vindo coisas assim, ó, que nós olhamos e falamos: meu Deus, realmente o Senhor está às portas. Então que eu e você nós possamos, irmãos, nos colocarmos de verdade na presença do Senhor. Nós possamos despertar, porque já é, irmãos, as últimas horas do crente. Não é hora de brincar de crente, não é hora somente de vir para a igreja e falar assim: eu quero louvar, eu quero pregar. Você tem que pregar lá fora, você tem que ser crente lá fora, crente na faculdade, crente na rua. Você tem que ser, você tem que viver, você tem que estar sendo, porque Deus, Ele vem buscar um povo que realmente está com a disposição e que está no caminho. Porque, irmãos, falar que é crente é fácil. E a minha filha, irmãos, ela ficou esse tempo afastada de Jesus. E eu orando, eu buscando e consagrando. Irmãos, eu falo uma coisa para vocês. Tem momentos que é como aquela mulher, ela estava ali sozinha, ela e Deus. Tem momento na minha vida e na sua vida que vai ser você e Deus. Somente a oração e confiar que Deus vai agir. E ali, irmãos, quando essa mulher, ela ficou ali por 6 meses, ali cuidando daqueles corpos, e o Senhor tocou no coração do rei. E o rei perguntou por que ela estava ali, disseram que ela estava ali cuidando. E o que o rei fez? Ele foi lá, ele trouxe todos os corpos e fez ali um enterro digno. Ah, irmã Mara, você veio falar hoje de enterro? Não, hoje eu vim falar de vida. Eu vim falar de vida porque o nosso Deus é vida. Por mais que nós estamos vendo, irmãos, a dificuldade, por mais que nós estamos com os nossos olhos carnais, olhando e vendo: Deus, eu não posso, mas o Deus que tudo pode está aqui nessa noite. O Deus que você crê, o Deus que eu creio, o Deus que faz, porque, irmãos, Deus honrou aquela mulher, porque todo tempo ela cria, ela sabia o Deus que ela estava servindo. E eu e você, por mais que você olhe a situação, por mais que eu olhava a situação da minha filha, eu dizia: Deus, só um milagre. E eu continuei, irmãos. Eu não abria minha boca, eu não orava e nem ficava: filha, vai. Eu orava. No momento certo eu dizia assim: filha, não tem outro caminho. Somente Jesus salva, somente Jesus cura, e Ele há de nos levar para o céu. E, irmãos, e ela teve um encontro com Jesus. Porque eu sou boa? Não. Porque ela é boa? Não. Porque Jesus, Ele sabe e Ele tem, irmãos, o prazer de salvar todas as almas que realmente se chegam a Ele, as almas que realmente abrem o coração a Ele. E eu e você, nós temos, irmãos, que abrir o coração a Jesus. Aqui em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que creem não pereça, mas que tenham a vida eterna. Que eu e você nós possamos ter a vida eterna. Aquela mulher, irmãos, me chamou muita atenção, porque, irmãos, ela ficou ali até que veio a chuva. E a chuva, quando veio, irmãos, a chuva traz bênção, e ali pode ser recolhido. Que o Senhor nessa noite possa trazer chuva de bênção. Se o adversário disse para você que você não iria conseguir, que estava seco, que os seus filhos não iam permanecer, nessa noite eu venho trazer para você que o Senhor, Ele é fiel. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Possa demorar o tempo que for, irmãos, porque a vida da minha filha demorou. Não desista, permaneça como aquela mãe ali. Ela lutou contra ela mesma, ela lutou contra o sono, ela lutou contra, talvez as pessoas diziam para
sabe da minha vida, eu não sei mesmo. Mas eu sei de um Deus que tudo pode. Um Deus que renova as nossas forças. Um Deus que deu o seu Filho por mim e por você. Nós não éramos nada. Nós não podíamos nada. Mas por mim e por você, Ele mandou o Filho dele para morrer por mim e por você. Então somente creia. Fique firme. Fique firme. Continue orando pelos seus filhos. Continue orando pela sua família. Porque o Senhor, Ele vai cumprir. Aquela mulher, ela via, irmãos, cadáver. Ela via, irmãos, que ali já estava morto, mas ela creu que Deus ia dar o melhor, um enterro digno. E eu creio que eu e você nós vamos ter muito mais que isso. Você, jovem, que se encontra na igreja, permaneça. Continue firme. Continue somente na presença de Deus. Ore, jejue, leia a palavra, busque, porque aqui é tudo passageiro. O mundo é passageiro. Nós sabemos que nós, como filho, às vezes nós nos entendemos mesmo, porque os pais, eles não são perfeitos. Eles também já foram filhos. Eles erraram também. E assim como você também erra. Então perdoe seu pai, perdoe sua mãe. Mãe, perdoe seu filho, porque é fase. E nessa fase nós temos que orar. Porque, irmãos, eu já tive filhos pequenos, criança, adolescente, hoje eu tenho filhos adultos. Então nós temos fase. Às vezes nós passamos por fase que nós falamos, Senhor, me ajuda. Eu não sei como lidar com essa situação. O meu filho, ele não me obedece, o meu filho não quer mais. Somente permaneça confiando e orando. Não deixa que nada, não deixe que o adversário de Satanás lance na sua mente que não vai dar, que você não vai conseguir. Porque o Senhor, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir na minha vida, Ele vai cumprir na sua vida. Porque o Senhor, Ele não mente. Ele não mente. Irmãos, quando o Senhor faz promessa, nosso coração se enche de alegria. Aí vem uma luta, vem uma dificuldade. E nós, como ser humano, nós falamos, onde está Deus? Senhor, o Senhor prometeu. Agora a coisa virou de um jeito que eu acredito que aqui essa mãe, ela falava, Senhor, o Senhor prometeu e agora está acontecendo isso. Mas o Senhor permaneceu fiel. E o Senhor, Ele honrou aquela mulher, Ele honrou aqueles cadáveres ali, e veio a chuva, veio a bênção. Então, assim, se você está passando por um momento na sua vida que você está olhando assim e dizendo, onde estão as promessas? Ela não caiu por terra. Então você somente continue confiando no Senhor. Continue orando. Continue jejuando. Continue firme. Não pare. Não pare. Não pare diante de nada. Se alguém olhar para você e falar assim, você está perdendo tempo, diga, eu não estou. Porque o Deus que faz, o Deus que promete, o Deus que fala, Ele ainda cumpre. Deus não mudou, irmãos. Deus não mudou. Porque o Deus, Ele é fiel. Por mais que eu e você, nós falhamos, nós erramos. Chega diante do Senhor e confessa, Senhor, eu errei, eu falei. Mas o Senhor é fiel e me perdoa. Me ajuda a continuar. Me ajuda a permanecer. Me ajuda a instruir meu filho. Me ajuda como mãe, me ajuda como esposa. Me ajuda como ser humano e me ajuda a permanecer fiel. Me ajuda a continuar com o zelo da tua casa. Não para. Não para. Somente continue. Irmãos, que essa palavra possa continuar fluindo. Que você possa continuar na presença do Senhor. Que você possa crer que Deus, Ele te amou primeiro. Mesmo antes de você escolher estar aqui, o Senhor já te escolheu. Mesmo antes de você dizer, Senhor, eu aceito, Ele já te escolheu. Então passe pela dificuldade como aquela mulher passou. Passe pelas lutas, mas somente continue louvando, Senhor, não para. Porque o Senhor, Ele há de recompensar a minha e a sua vida. O Senhor, Ele há de recompensar a minha e a você. E que o Senhor possa abençoar você, jovem. Abençoar você, mãe. Abençoar você, pai. Que o Senhor possa abençoar as famílias. Que nós possamos continuar vendo o Senhor nos guardando. Que o Senhor possa continuar nos dando graça, nos dando discernimento, para que nós possamos vencer. Irmãos, ore mesmo, para que o Senhor possa alcançar o estado do Espírito Santo em outros estados. Porque, irmãos,
os dias eles não vão ser fáceis, mas que nós possamos continuar firme no Senhor, para que a minha fé e a sua fé não se abalem, para que a minha fé e a sua fé esteja firmada, porque, irmãos, um pouquinho só de quem aqui, que há de firme, ele há de buscar uma igreja zelosa, irmãos. Aqui, o bem material, tudo, irmãos, é passageiro, porque, irmãos, nós estamos aqui somente de passagem. Então, fique firme, continue firme. Não olhe para os bens materiais, não olhe para nada desse mundo, mas para o Senhor, porque Ele há de vir buscar a mim e a você. E eu agradeço essa rica oportunidade, que o Senhor possa continuar abençoando cada família representada aqui nessa noite. Amém? O Senhor abençoe. Obrigada, pastor. Obrigada, igreja. O Senhor abençoe cada um nessa noite. Nas promessas de Jesus, ó Cristo, vive, sim, vive nas promessas de Jesus. Graças a Deus, né? Deus é poderoso para continuar sustentando o teu povo e a tua igreja.